Então, pessoal, nós vamos agora resolver o problema do Moisés, do capítulo 1, do volume 1, é o problema 14, tá? Ele diz o seguinte: analisando uma amostra de rocha, verifica-se que ela contém 1,58 miligramas de urânio 238 e 0,342 miligramas de chumbo 206, que é o produto final estável da desintegração do urânio 238. Admitindo que todo o chumbo encontrado provém da desintegração do urânio 238 originalmente contido na amostra, qual é a idade da rocha? Bom, então nós vamos usar a técnica de datação, né, por meio da medição da quantidade de isótopos radioativos, e nos foi dado que na nossa amostra ela tem 1,58 miligramas de urânio 238 e 0,342 miligramas de chumbo 206. O que ele quer saber? Ele quer saber a idade da rocha, o tempo que se passou desde que aquela rocha foi formada e que, portanto, não se acrescentou nem se retirou mais o urânio 238. Então, o urânio não foi retirado. E por que tem menos urânio? Porque o urânio sofreu uma reação nuclear e se transformou em outros átomos, né? No caso aqui, o produto final é chumbo 206. Beleza. Como a gente sabe, o tempo que passou é a meia-vida do elemento radioativo, no caso aqui do urânio, vezes o logaritmo na base 2 da quantidade inicial, N0, dividido pela quantidade que existe no instante t, no tempo t, certo? O N0 é o número inicial de átomos de urânio 238 e o N de T é o número atual de átomos de 238, de urânio 238, certo? Bom, o número atual de átomos de urânio 238, cuja massa atômica é 238,02, bom, para a gente calcular, a gente faz o seguinte: a gente não sabe que tem 1,58 miligramas de urânio 238 atualmente na amostra. Então a gente vai usar a massa atômica. A massa atômica diz o seguinte: em 238,02 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos, certo? Então, em 1,58 vezes 10 a menos 3 gramas, porque é 1,58 miligramas, tá? Nós vamos ter o número atual de átomos, tá? Então é uma regra de 3 que a gente vai fazer, né? As gramas podem ser eliminadas já aqui para não ficar carregando. E nós vamos fazer uma regrinha de 3 e com isso o número de átomos vai ser dado por, né, o produto aí de 6,02, de 1,58 vezes 10 a menos 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 238. Cadê o 0,2 do 238 lá, né, da massa atômica? Note que nós só temos, todos os dados que nós temos, eles têm 3 algarismos significativos. Então não tem necessidade de eu carregar essa massa atômica com 5 algarismos significativos, porque eu não vou ter no final uma precisão maior do que a precisão do dado mais impreciso que eu tenho. Então, se os dados, o melhor que eu posso ter é 3 algarismos significativos, então basta eu carregar os 3 mais importantes, no caso 2, o 3 e o 8, certo? Então, fazendo essa continha, né, tá feita aqui passo a passo, e nós chegamos que o número atual de átomos de urânio 238 é 4,00 vezes 10 elevado a 18. Quando você fizer essa continha, você vai ver que tem arredondamentos para ser feito, né? A gente usa aquela regrinha do arredondamento. O número que você vai jogar fora, se é maior ou igual a 5, você acrescenta 1 no primeiro número que você mantém, tá bom? Beleza. Agora nós vamos calcular o número de átomos de 238 que tínhamos inicialmente. Ora, isso é o número atual de átomos de 238 mais o número de átomos de chumbo, porque nós partimos da ideia de que cada átomo de urânio que não está mais na amostra é porque ele se desintegrou no chumbo, que é essa a hipótese que é permitida no problema, certo? Bom, a massa atômica do urânio 238 é 205, do urânio não, do chumbo. A massa atômica do chumbo 206 é 205,97 gramas.
Tá? Então, 205,97 gramas correspondem a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Consequentemente, 0,342 miligramas, ou seja, 0,342 vezes 10 a menos 3 gramas, corresponde ao número de átomos de chumbo que nós temos. Então, novamente, nós vamos fazer uma regrinha de 3, podendo já eliminar aqui essas gramas, ou esses gramas, né? Aqui é o grama, porque a unidade de massa, perdão, a unidade de massa é masculina, é o grama. A grama é aquela planta verdinha que você joga futebol em cima. Bom, fazemos aqui a nossa regra de 3, então o nosso número atual de átomos de chumbo vai ser dado pelo produto cruzado aqui, certo? E aí eu fiz a mesma coisa. Quando eu fui carregar ali o 205,97, eu já joguei os dois algarismos significativos fora, que não vão ter utilidade nenhuma, uma vez que os outros números que entram no produto só tem 3 algarismos significativos. Quando eu joguei o 9 do 97 fora, pelo fato do 9 ser maior ou igual a 5, então eu acrescento um número no algarismo que ficou, no caso foi o 5, se transformou em 6. Tá? É por isso que tem essa diferençazinha. Então, você fazendo esse produto aí, você vai obter que o número final de átomos de chumbo é 9,99 vezes 10 elevado a 17. Beleza, então nós já temos o número atual de átomos de urânio e nós já temos o número atual de átomos de chumbo. Ora, mas esses átomos de chumbo um dia foram átomos de urânio. Isso significa que o número inicial de átomos de urânio é igual à soma dos números atuais de urânio mais chumbo, certo? Então, a gente pode calcular o nosso tempo assim, usando aquela regrinha. O tempo é igual ao número de vida média vezes o logaritmo do número inicial de átomos de urânio, que é o número atual mais a quantidade que se converteu em chumbo, ou seja, Na mais N de Pb, tudo isso dividido por Na, tá? Então, fazendo isso, nós vamos obter, né? Eu coloquei aqui que a vida média do urânio é 4,5 vezes 10 a nona anos, tá? Mas na realidade, para a precisão que a gente precisa, né, que é de 3 algarismos significativos, eu preciso corrigir esse 4,5 e colocar 4,47, porque se a gente colocar só 4,5, nós só temos 2 algarismos significativos e nós só vamos poder então confiar em uma casa depois da vírgula, né? E aí, como eu resolvi colocar mais um para poder comparar direitinho com a resposta do livro. Então eu fiz isso. E aí a resposta final que a gente tem aqui vai ser de 1,439 vezes 10 a nona anos. Ou seja, 1,44 vezes 10 a oitava anos, tá? Eu acho que bom, no livro eu acho que ele deve ter deixado esse cara aqui como sendo 4,5 e não deve ter corrigido para 4,47, e essa é a pequena diferençazinha que aparece lá, tá? Mas de qualquer forma não faz diferença, porque nós sabemos que esse algarismo é correto, esse algarismo é correto e esse é avaliado. Então, se isso aqui é um 4 ou um 5, faz pouca diferença, tá bom? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da solução desse problema e entendido como é que é feita a datação de materiais que foram produzidos muitos anos atrás, tá? Que esses números têm uma base científica muito sólida, né? De quando você encontra um pedaço de uma amostra de rocha, você saber quando é que aquela rocha foi formada. E obviamente eu não preciso falar da importância disso para a geologia, né? E para a história do nosso planeta, da formação do nosso planeta. É isso aí, pessoal.